Olá, seja bem-vindo ao Saúde Você agora na Rede TV. Um programa que fala de prevenção, bem-estar e qualidade de vida, agora na sua casa, todos os domingos ao 12h45. É um prazer, há quase 5 anos falando de prevenção. O programa de hoje nós vamos falar sobre tratamentos. Isso mesmo, um momento em que o Brasil e o mundo se fala sobre a prevenção, como hábitos comuns que foram adotados, como lavar as mãos, higienizar, cuidados com a higiene pessoal. Ainda é importante lembrar que tem pessoas em casa, em isolamento, necessitando de tratamentos. Então fica de olho, porque o programa de hoje vai trazer um tema novo para você. Carinhosamente, eu tenho o prazer de receber eles que estão me acompanhando nessa trajetória do Saúde Você. Doutor Juliano Fratesi, sempre um seja prazer estar aqui, viu, Duda? Obrigado por me trazer no novo programa, no novo canal. Eu fico muito feliz, Catarina Couras. Oi, Duda. 3 anos juntas. 3 anos juntas, trazendo conhecimento para as pessoas. E agora aqui na Rede TV. Ai, que felicidade, Muita. né? E doutor André Evaristo, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite novamente. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente está falando tanto de prevenção, mas vamos falar um pouco de tratamento, né? Porque as pessoas, eu acredito que estão começando a cair no esquecimento de que também precisa tratar daquele problema de saúde. Vocês percebem que está acontecendo isso? Sim. Exatamente. Claro. A gente não pode parar de cuidar das doenças que nós temos, né? O mundo continua, então a gente está diante dessa pandemia, Sim. Mas temos que voltar a pensar na nossa saúde como um todo. Cannabis foi um dos temas muito falados há tempos atrás para tratamentos de algumas doenças. E as pessoas ficaram muito em dúvidas com relação a que tipos de doenças podem ser tratadas e qual a regulamentação para o tratamento de cannabis. O que vocês têm a dizer sobre isso? Então, Duda, a gente teve uma surpresa no final de dezembro, início de janeiro, com a nova regulamentação, que mudou completamente como a gente vinha lidando com o tratamento medicinal da cannabis, né? Então, hoje, a gente pode, por exemplo, comprar o medicamento nas farmácias, certo? Já está liberado? Então, foi liberado o medicamento para ser comprado nas farmácias. Uma outra liberação bastante interessante é que agora um produtor brasileiro, né, uma indústria brasileira, ela pode sim produzir os produtos da cannabis. Dessa forma, ele precisa importar a cannabis como uma matéria-prima para poder desenvolver. Mas essa novidade vai fazer com que, daqui mais ou menos 1 ano ou 2, a gente consiga ter uma disponibilidade, uma facilidade das pessoas para adquirir o remédio de uma forma mais fácil. Agora eu tenho uma pergunta. É possível plantar cannabis para uso medicinal? Porque as pessoas às vezes ficam falando, mas ao invés de eu ter que ir na farmácia, eu não posso plantar? Então, Duda, não pode. Assim, o cultivo e a plantação da cannabis especificamente não é autorizado no Brasil, mas a gente pode importar o produto e a partir daí fazer a manufatura de produtos médicos específicos. Além disso, a gente tem diferentes tipos de plantas. Sim. A gente tem o hemp ou cannabis, que é propriamente dito, e a gente tem outros tipos de planta que são para outros tipos de uso, como uso recreativo. O que a gente usa para uso medicinal é o cânhamo. Agora, que é uma das espécies da planta. Agora, como que é possível conseguir essa medicação? Tem algum tipo de receita especial? Como que vai ser controlado isso também? Então, a regulamentação, ela diz o seguinte: se a gente for adquirir o produto como um todo importado, certo? A gente pode fazer da maneira tradicional que ela era feita, então a gente precisa de uma receita médica, precisa ter a indicação do médico, ter uma receita médica e, dessa forma, solicitar a Anvisa a importação dessa medicação, tá certo? A gente vai começar no Brasil a ter essa medicação na farmácia. Isso não vai acontecer, Duda, de uma hora para outra, certo? Não vai ser de uma hora para outra. Por quê? Porque esse produto importado, ele necessita ser autorizado pela Anvisa e ele vai ter que seguir todos os critérios. Então, qual é a facilidade disso tudo? É que com a simples receita médica, a gente vai conseguir adquirir o produto sem necessidade de tantos relatórios. Agora, eu queria saber o seguinte: como que ela atua no organismo, né? Eu acho que a pergunta que todo mundo quer saber é que tipo de doenças podem ser tratadas com a cannabis. Então, assim, basicamente o que a gente tem são 2 produtos especificamente, que é o THC e o canabidiol. O THC é aquela substância que dá mais aquela sensação de bem-estar, de prazer, de euforia.
e o canabidiol, que é mais específico para tratamento de outros tipos de doenças neurológicas, como os maus convulsivos. Então, a gente tem essas duas substâncias e, inclusive, a gente tem essas duas substâncias de maneira sintética. O que a gente tem observado, que a Catarina está chamando a atenção, é que quando você consegue manipular através da planta e você usa o óleo, por exemplo, você tem o bem-estar de a relação de 150 substâncias diferentes. E essa relação que traz os melhores efeitos e tem os melhores resultados. Doutor, com relação à dor, ao tratamento do uso do cannabis, auxilia? Auxilia. E o cannabis hoje é visto como não a primeira linha de tratamento. O cannabis ele pode ser usado em pacientes que fizeram uso de medicação normal e não teve resultado, e em associação com medicações como os analgésicos opioides. Por quê? A gente tem receptor de cannabis em todo o nosso sistema nervoso, tanto central, que é o cérebro e medula, e os nervos periféricos. A gente tem receptor para essas substâncias. Lembrando que a cannabis tem mais de 4.000 substâncias. A gente falou aqui de 3 são as principais, o THC é o mais conhecido, Sim. Só que tem outras substâncias, tem outros receptores. Ou seja, o futuro pode nos trazer ainda mais medicamentos à base de cannabis. A gente está falando de dor, mas a gente sabe que tem outras doenças também que Sim. podem ser tratadas com o uso do cannabis. Dor crônica é uma boa indicação para cannabis, principalmente para casos refratários. A gente tem receptor em todo o sistema central, epilepsia, cefaleia, em uso de tratamento de doenças como AIDS, câncer, pacientes que não conseguem se alimentar, tem remédios à base de cannabis que aumentam o apetite, que diminui a sensação de náusea para quem faz quimioterapia. Uma coisa que eu ouvi dizer é sobre a epilepsia refratária, né? O uso do cannabis para esse tipo de tratamento. Como que funciona? Então, é importante esse tema porque, assim, o uso dos produtos à base da cannabis, ele começou e foi vestido essa camisa a partir da epilepsia. Então, imagina, Duda, quantas crianças, né, a gente tinha aqui no Brasil que nós tratávamos com anticonvulsivantes, que são as medicações tradicionais para convulsão, e essas crianças não respondiam a essas medicações. São crianças que têm, muitas vezes, 200 crises por dia. Nossa, acontece Exatamente. isso? E assim, indo de encontro com o que a Catarina está falando, que isso é importantíssimo em termos de nível A de evidência que a gente fala na medicina, que é assim, o nível de A de evidência é algo assim que é considerado como uma verdade absoluta. A cannabis, para mal convulsivo que não responde a outro tratamento, ela é o padrão ouro de tratamento e essas crianças respondem absurdamente bem. O relato que a Catarina está falando, e quando você tem a oportunidade de conversar com mães que passam por isso, são crianças que convulsionam 200 vezes num dia mesmo. Nossa. Tá Imagina, certo? convulsiona 200 vezes? É surreal, é convulsivo. uma questão surreal. E esses pacientes respondem a cannabis e às vezes passam um dia sem ter convulsão. Por isso que foi tão importante o que a Catarina falou no começo da regulamentação. Só para eu entender, tudo isso daí pode ser tratado através do Tudo cannabis? isso Tudo isso aí, daqui. ó. Só que Nossa, essa regulamentação trouxe algo muito importante para a gente que é médico e os políticos realmente se sensibilizaram com isso, porque uma mãe que tem uma criança ou tem um filho que tem 200 convulsões por dia e ela sabe que existe um medicamento, no caso a cannabis, que vai trazer um bem-estar para ela, ou ela vai adquirir nos meios legais, ou ela vai adquirir dos meios ilegais, mas ela não vai deixar o filho dela convulsionando. Eu tenho uma preocupação com relação a isso, que é realmente a acessibilidade das pessoas com relação a esse tipo de tratamento, que é um problema que a gente tem, que muitos medicamentos são liberados é liberado no mercado, mas não é acessível. Sim, né? há poucos anos atrás, as pessoas tinham que importar a cannabis e entrar na justiça para conseguir importar o medicamento. Pois é. Um fato muito interessante, Duda, que a gente tem que falar até para trazer o conhecimento para as pessoas, é que essa regulamentação nova, ela deixa a cannabis não como um medicamento. Então, a cannabis, ela está com um termo de produtos à base da cannabis. Então, vai ser observado durante esses 3 anos a eficácia, a eficiência e os efeitos colaterais. E a partir desses 3 anos, ela vai ser reavaliada, ela passará a ser, de fato, um medicamento. A gente está vendo aqui, vocês trouxeram uma imagem que eu achei tão interessante, porque as pessoas que estão em casa, muitas vezes, não têm conhecimento da quantidade de doenças que podem ser tratadas através do cannabis. A gente está falando de enxaqueca. Eu estou vendo que tem muitas doenças também que são doenças cotidianas, né? Obesidade, aí fala do glaucoma, diabetes, enxaqueca, náusea. Como que o cannabis tem influência no tratamento de todas essas doenças? Qual a indicação para cada uma delas? Então, Duda, como o Juliano falou, nós temos o que chamamos de receptores por todo o nosso corpo, no cérebro, nos outros órgãos, de tudo,
para que a substância da cannabis atue no nosso corpo. Então, por isso que os níveis diferentes de cada produto faz com que o tratamento seja possível para essas doenças que você pode ver. Lembrando que ele age com outros medicamentos. Sim. Então não é o abandono dos outros tratamentos e substituição pela cannabis. Tá. Então, em alguns casos vai ser só cannabis, em outros casos a cannabis vai entrar como um adjuvante, como uma coisa para trazer um resultado melhor do tratamento tradicional. Isso que é muito importante. E o Juliano, que lida bastante com dor, a gente estava até discutindo isso antes de começar o programa, e tem vários pacientes que faziam uso crônico de altas doses de opioides, com todas as consequências que a gente teve, inclusive, dos Estados Unidos, e com o uso de cannabis, eles conseguem diminuir bastante o uso de opioides para dentro do, digamos assim, tolerável ou aceitável. Então, realmente é um produto que tem inúmeros benefícios, e assim, o estudo está começando e realmente a gente vai ter uma linha de pesquisa grande para seguir nesse caminho. Quando o senhor fala de linha de pesquisa, eu penso no seguinte, porque assim, cada organismo reage de uma forma a determinado tipo de tratamento. Vocês acreditam que o cannabis também vai ser um medicamento que vai ter indicação para o tratamento daquela dor ou não? Tá com aquela dor, por exemplo, vamos falar de uma dor crônica, todo paciente com dor crônica vai poder utilizar o cannabis? Não, Duda. Então, a indicação é individualizada para cada pessoa. Então, tem pacientes que a gente vai escolher determinados tratamentos. Outros vão responder bem aos produtos da cannabis. Então, a gente tem que avaliar caso a caso. Na verdade. Na verdade, avaliar caso a caso, né? Caso a caso, não é a primeira linha de tratamento. Na verdade, é uma linha de resgate, quando os outros tratamentos, digamos, convencionais já não respondem. E você tem como manipular os produtos. Você, por exemplo, se tiver um paciente com um quadro mais depressivo, você pode manipular uma alta dose de THC com uma baixa dose de canabidiol. Se você for tratar um mal convulsivo, você pode usar só o canabidiol isolado, por exemplo. Então, você tem como fazer essa adaptação e essa individualização para caso a caso. O que mais me preocupa é que realmente seja algo que seja acessível a toda a população, sem distinção nenhuma de quem pode ou não pode tratar. Eu acredito nisso, né? Hoje é um remédio caro, hoje é um remédio que a gente tem que fazer vários relatórios para conseguir, mas com essas novas regulamentações, com essas novas linhas de pesquisa, a gente também, na classe médica, a gente está animado. Né? A gente quer que venham novas drogas para aumentar nosso arsenal terapêutico. Mas a mensagem é que o canabidiol não veio como uma panaceia que vai curar tudo. Sim. Tá? Mas é uma droga, sim, promissora e vão vir outras drogas derivadas do canabidiol, do cannabis, que vão ser utilizadas para outras doenças. Para encerrar, eu quero fazer uma última pergunta que eu acho importante, que a gente ouve muito falar em redes sociais, hoje fake news, esse monte de coisa, a gente está aqui para esclarecer. Isso não quer dizer que a maconha foi liberada. É uma diferença do que a gente está tratando, que é o assunto de saúde, né? Exatamente, a gente veio aqui para defender essa bandeira de toda a potencialidade que o cannabis tem no tratamento das doenças, mas ela não é e não vai ser liberada para uso recreativo. O uso recreativo da maconha propriamente dita, sem orientação médica, são inúmeros. Você pode ter câncer de pulmão, problemas relacionados ao tabagismo, você tem uma alta incidência de distúrbio psiquiátrico, você tem o que a gente chama de adinamia, que o paciente não tem vontade de fazer nada, você tem ganho de peso com obesidade por aumento do apetite. Então, o consumo recreativo de cannabis não tem indicação médica, não é defendido nem pelo CRM, nem pelo Conselho Federal de Medicina. A gente veio aqui defender o uso da planta e das substâncias para trazer saúde e bem-estar. Gente, eu quero agradecer imensamente essa verdadeira aula que vocês deram para quem está em casa. Essa praticidade de falar de saúde, a desenvoltura de vocês para falar de forma que quem está em casa consiga compreender o que é a necessidade hoje de prevenção, de bem-estar, de tratamentos, de qualidade de vida. E a gente traz sempre convidados que são formados, especializados, reconhecidos. Vocês viajam o mundo fazendo cursos e congressos. Quero parabenizar vocês e agradeço por aceitarem o convite de fazer parte do Saúde Você. Obrigada. Obrigado. E quem quiser continuar acompanhando Saúde Você, acesse os nossos portais, programasaudevocê.com.br e o nosso Instagram. E não se esqueça, todo domingo, Saúde Você, aqui na Rede TV.